Olá, boa noite. Gente, era bem para ter sido bom dia. Eu havia botado na minha cabeça, já estava tudo certo, né? Que eu iria me encontrar com vocês pela manhã. Botei lá a pergunta e depois fui criando tudo assim na minha cabeça para poder. É claro, né, gente? Os bastidores aí por trás, né? Eu estava até comentando com meu filho agora, falei, ai, que chato esse negócio de ter que se maquiar, se montar para poder fazer um vídeo. Ele é mãe, mas faz parte. É, mas faz parte, né? E tem que aparecer bonita para vocês, né? Mas eu ia fazer na parte da manhã. Minha irmã me deu um susto ontem, fui parar no pronto-socorro, a pressão dela deu um pico. Já agendei, né, uma sessão para ela. A gente sabe que quando a pressão faz isso, a pessoa está no momento de luta ou fuga, pelo olhar da medicina germânica, mas ela está sendo medicada já, vai procurar um cardiologista e vai ficar tudo bem. Então, por que eu acabei contando esse episódio da minha irmã? A medicina tradicional e a medicina germânica, uma não sobrepõe a outra. E eu nunca vou ter que eliminar uma para ter a outra. A gente sempre vai ter a necessidade das duas, no sentido de compor. Quando eu chego a um estado, né, onde acontece alguma coisa que eu necessito de uma urgência, a medicina tradicional se faz necessária. O que eu digo para as pessoas que me procuram, as pessoas que são meus clientes é: aconteceu alguma coisa? Procure um médico, até porque para eu atender qualquer pessoa quando apresenta alguma enfermidade no corpo físico, eu preciso ler, né? Qual foi, assim, o que que o médico disse? Qual foi o diagnóstico que o médico deu? Porque é com base nisso que eu vou poder estruturar, né, aquilo que eu vou trabalhar com ela. Porque o emocional dela está totalmente correlacionado com o que aconteceu. Então, vamos lá, desmistificando. A medicina tradicional não sobrepõe a medicina germânica e a medicina germânica não sobrepõe a medicina tradicional. E o que eu digo para os meus clientes que eu comecei a falar e não terminei? É, procura um médico, tenha um diagnóstico. Enquanto não tiver a resolução, né, do conflito que causou essa enfermidade, a pessoa vai sim ter a medicação dela. Como eu disse num vídeo, acho que não sei se foi no primeiro vídeo dessa série, né, que eu estou montando aí, esse é o segundo, que eu ainda tomo medicação. Uhum, tomo sim. Eu faço uso de medicação diariamente. São coisas que, com o tempo, a gente vai conseguindo tirar. Mas são remédios que eu tomei durante anos, gente. 35, 3 mais 5, 35 anos de dor. E aí você vem, né, numa constância de remédios, né? Por mais que eu tinha virado já ratinho de laboratório e toma um remédio, não funciona. Toma outro remédio, não funciona. Toma outro, e foi mais ou menos. Tomava um, botava para fora. E assim foi. Hoje eu tenho uma medicação que eu mantenho, eu tenho toda uma observação para o meu corpo, que foi o que eu disse para vocês lá no primeiro vídeo, para que vocês mantivessem essa observação, procurasse analisar quando começasse uma dor de cabeça. O que foi que ocorreu antes? O que eu senti antes? O que eu estava pensando? Com quem eu estava conversando? Em que lugar eu estava? Para que você comece a se analisar e analisar as situações, que é a nossa conversa de hoje. Gatilho ou trilho? Na medicina tradicional, a gente que tem dor de cabeça,
Agora eu vou falar assim, gente, para generalizar, porque na medicina germânica a gente não tem essa coisa do dar nomes à dor de cabeça. Então, ao invés de falar cefaleia tensional crônica, dor de cabeça, seja lá qual ela aqui for. A gente tem gatilhos, né? Os médicos falam para a gente mais ou menos quais podem ser os gatilhos, quase que enrolei aqui, gente, quase que não sai. Os gatilhos possíveis, como vinho, queijo, não dormir direito, mas o que? Passar. Não dormir direito é o caso, né? Passar a noite em claro, mesma coisa. E duas pessoas me questionaram situações que eu quero trazer para vocês aqui. Uma delas foi exercício, e acontecia comigo também. Toda vez que eu saía da academia, depois que tomava banho, chegava em casa, o corpo esfriava, o que acontecia? Dor de cabeça. E o médico sempre recomendou que uma das maneiras de você liberar serotonina é fazendo exercício físico. Então, o que eu fazia? Ia fazer exercício físico. Além de gostar, né? Era recomendado. E quando chegava em casa, a cabeça estava vambora. Falei, papai, e agora? Não sei, né, o que vou fazer. Paro de fazer ou faço? Mas a pessoa vaidosa continuava a fazer, né, pelo menos 3 vezes na semana. E é o que eu faço. E aí, o que acontece? Gatilho. Na medicina tradicional, isso são chamados de gatilhos. Quais eram os meus gatilhos? Se eu passasse muito tempo sem comer, era não dormisse e ficar sem se alimentar e exercício físico. Por exemplo, a minha nora, o gatilho dela era comer algo gorduroso. Toda vez que ela comia algo gorduroso, ela tinha uma enxaqueca assim daquelas poderosa. No final eu já estava até ajudando a ela, porque eu já tinha conhecido a auto-hipnose, a hipnose clínica. Eu falo auto-hipnose, gente, porque não existe hipnose, tá? Toda hipnose é uma auto-hipnose porque só acontece, peguei o gancho, se você permitir. E aí vamos lá. Então eram esses os gatilhos. E aí quando você vai para a medicina germânica, você conhece uma palavra chamada trilho. São os trilhos, né? Olhei aqui para baixo porque eu acabei escrevendo. É a mania de falar, gente, e ir escrevendo. Logo em breve eu vou estar ali no quadro, tá bom? Não, gente, aqui é meu REC, não é o quadro, tá bom? Mas eu vou, porque eu gosto de explicar assim, escrevendo, falando, demonstrando. E aí, os trilhos, quando eu tenho um conflito biológico, voltando lá atrás, o que é conflito biológico? É aquilo que eu vivo de forma inesperada, dramática e vivida em solidão. Aquilo que eu não consigo compartilhar com alguém. Quando isso acontece, o meu corpo, que estava num programa normal, ele vai entrar num processo de programa especial. Isso é a enfermidade. O meu corpo, ele simplesmente se mobiliza para que esse conflito seja solucionado. Como? Me trazer nessa enfermidade. Então a gente passa a enxergar a enfermidade como benéfica e não mais como maléfica. Porque a enfermidade, ela é uma condição do corpo para que esse conflito seja resolvido, para que seja solucionado e a gente volte a viver no programa normal. O que aconteceu comigo e o que acontece com a maioria das pessoas com a dor aqui de cabeça? A dor de cabeça, como é algo que ainda se tem estudo até o dia de hoje, a gente permanece nesse conflito e vai permanecendo, permanecendo, permanecendo. E aí começam a gente a correlacionar a várias situações.
que na medicina tradicional, como eu disse, são trilhos. E agora eu vou explicar para vocês, de novo, explicar o que são os trilhos. Quando acontece um conflito, tudo que está em volta, tudo que está acontecendo, se está dia, se está noite, se tem cheiro, se está ventando, se tem alguém falando, a música que está tocando, a roupa que eu estou vestindo, a roupa que a pessoa estava vestindo, o perfume que eu estava usando, a pessoa poderia estar falando alguma coisa para mim. Tudo isso meu subconsciente registrou. E a partir daí, sempre que acontece algo que estava correlacionado àquele dia, naquele momento do conflito, vai me trazer a lembrança e vai acionar o botão. E eu passo a ter aquilo como um gatilho, que na medicina germânica a gente chama de trilho. Qual a diferença? A diferença é que na medicina germânica, trilho são para todas as enfermidades, diferente da medicina tradicional. Então, sim, vamos falar de alergia, né? Toda vez que eu me deparo com uma caixa de sabão em pó, que vou lavar roupa, que tenho que manusear aquilo, eu começo a espirrar. Então, eu tenho alergia a sabão em pó. Se você voltar lá no seu processo, né, de autoconhecimento, entrar num processo de auto-hipnose, você vai ver que no momento em que você teve um conflito biológico, o sabão em pó, sem fazer propaganda aqui, né, gente? Ele estava no contexto, ele estava envolvido. Então, assim, ontem foram duas questões que me fizeram chamar a atenção. Me fizeram chamar a atenção ou me chamaram a atenção? Por aí. Foi menstruação, estou menstruada. E aí eu respondi lá no direct, vou explicar melhor um pouquinho aqui. Todo ser é único. Quando eu tenho dor de cabeça, toda vez que eu fico menstruada, eu vou ter que analisar essa pessoa, não só a dor de cabeça, mas desde quando ela ficou menstruada. O que foi que aconteceu quando ela ficou menstruada? Quais foram, assim, o motivo dela desencadear dor de cabeça correspondente, correlacionada a uma menstruação. Então, para essa pessoa, eu digo que ela teria que procurar um terapeuta para que, junto com ele, num trabalho em comum, pudessem chegar, né, a um acordo no sentido de encontrar o que foi, qual foi o gatilho relacionado à menstruação que está trazendo dores para ela. E o outro foi esse do exercício. O exercício, o que acontece? Ele faz a dilatação dos vasos, né? E quando eu tenho dor de cabeça, mesmo que eu não tenha feito exercício, isso é medicina germânica que me ensinou, a gente tem edemas na cabeça. Então, existe o inchaço. E a mesma sensação é de quando eu acabei ou estava fazendo exercício. A circulação do sangue é muito maior, né? Então, assim, porque, deixa eu explicar esse pedaço, depois eu volto novamente lá atrás. A dor de cabeça, ela faz parte de todo e qualquer processo de cura de qualquer doença, dentro da medicina germânica. Não quero confundir vocês, não. Assim, qualquer doença, quando ela entra na fase de resolução, ela vai ter edemas lá no conflito, né? Lá no foco de Hammer. O que é foco de Hammer, Márcia? Tá deixando a gente maluca agora. Não. Hammer é o nome do médico alemão que criou a medicina germânica e aí ele deu o nome desses focos, que são
eles podem ser vistos através de tomografias, né, durante esse processo que você está no conflito, porque existe uma tríade. Quando a gente vive um conflito, a gente tem afetado a psique, que é o meu sentir, o meu cérebro e o meu órgão, que está relacionado àquela parte do meu cérebro. E aí, na fase de resolução desse conflito, o que acontece? Esse foco de Hammer, ele é, assim, cria-se um edema nele, um inchaço, e é quando a pessoa sente dor de cabeça no processo de cura de toda e qualquer doença. É isso que a gente aprende na medicina germânica. Outra coisa que eu quero falar para vocês, para deixar bem claro: cada ser é único. Não é juntar Lé com Cré e dar certo. Cada ser vai juntar um pouquinho de cada coisa, que foi o que eu fiz, para ter o resultado que vai beneficiar você. E isso, gente, para mim, pelo menos, foi um processo que hoje eu agradeço, porque só assim eu me conheço, só assim eu sei o momento em que meu corpo está requerendo algo diferente. Hoje eu passei por uma consulta onde logo depois eu tive a necessidade de dormir. Simplesmente eu fiquei muito cansada. Gente, calma aí que eu tenho que mostrar, né? Tem novidade chegando para vocês. Cursinho de biodecodagem, tá? Já terminei a primeira, ó, Biobase e Zoom. O cabelo agarrou aqui. E daqui a pouco a diferença ali também usa-se a medicina germânica, é que ali é muito mais profundo, gente. É show de bola, tá? Enfim, daqui a pouco a gente está aí já com mais uma ferramenta para poder ajudar. Então, vocês prestaram atenção? Cria-se esse edema, esse inchaço, e aí a gente tem a dor de cabeça. Mas agora vamos falar do conflito em si, porque na medicina germânica a gente estuda a parte do corpo que é o cérebro, né? O crânio, a estrutura. E aí a gente tem algumas definições. Dor de cabeça, autodesvalorização, incapacidade. São dois conflitos relacionados à dor de cabeça. Dependendo da parte da cabeça, a gente consegue dar uma denominação. Vamos lá. Se eu sinto dor de cabeça na parte frontal e nas partes laterais, o conflito é intelectual. O provável conflito é que seja intelectual. Eu não fui capaz de resolver algo. Eu não tive inteligência o suficiente para estar dando solução a determinada situação. Ou mesmo a situação onde alguém te chamou de burro. Acontece. E isso foi o conflito que desencadeou lá atrás, né? Um conflito intelectual. E antigamente tinha muito isso, né, gente? Depois é que foi consertando aí, ajustando essas coisas para que as crianças, né, as nossas crianças, não ficassem tão traumatizadas. Quando eu tenho essa parte aqui, perto da moleira, aqui a gente vai estar falando de conflito espiritual e conflito moral. Moral, vamos lá. Fui afetada moralmente, não fui respeitada. Meus conceitos e meus princípios foram desvalorizados. Espiritual, não posso falar a minha religião, não posso dizer que eu sou praticante de determinada religião porque eu sofro preconceito. É um conflito. Agora, quando eu tenho aqui, essa parte aqui, mais na base occipital, ela, tá vendo como eu estudei? Tem até o nome do crânio, ó, essa parte do crânio. Ali a gente diz que é o medo do desconhecido, o medo daquilo que eu não sei o que é, o medo que pode vir por trás de mim. Então, a gente não, né? Dr. Hammer conseguiu
separar essas partes e catalogar dessa maneira, tá? São os conflitos prováveis. Pode ter outro tipo de conflito? Uhum. Pode acontecer algo que eu nem falei aqui? Uhum. Pode ser que não seja autodesvalorização? Uhum. Cada ser é único. Então, assim, só durante uma consulta com o terapeuta de medicina germânica é que a gente vai estar conseguindo juntos saber o que foi que aconteceu. Muitas pessoas, anotei para falar isso hoje, na série Dor de Cabeça, no meu vídeo número 2, muitas pessoas têm assim, conflitos, porque assim, o que aconteceu na DMC, né? Que é o meu protocolo, onde eu atuo. No protocolo DMC, ele tem a hipnose clínica, ele tem a medicina germânica, a constelação familiar e a cinesiologia. Aí esse pacotão aqui deu, né, aquele resultado show de bola, onde a gente consegue ajudar pra caramba. Dr. Carlos Alberto, que foi o criador, é um neurocirurgião que, assim, nossa, esse homem vai pro céu rapidinho. Papai do céu vai cuidar muito bem dele, porque ele conseguiu, gente, diminuir 90%. Eu tô falando 90% os casos de cirurgia no consultório dele. Isso é coisa pra caramba. Então, a hipnose, porque o que acontece? Muitas pessoas, quando a gente começa a falar, elas acende a luzinha. Já outras não conseguem lembrar. E é onde eu entro com a hipnose. Com o processo de hipnose não tem como. Aí eu vou ter que, junto com o paciente, levar ele naquele lugar, naquela situação, naquele momento e solucionar aquele conflito. Dar um novo significado. Dar um novo significado àquele ressentir. Entende? Então, assim, ai, Márcia, eu não vou lembrar do que aconteceu. Talvez tenha sido quando eu era pequena, bebê. Sim, pode ter sido quando você estava na barriga da mamãe. E aí? A gente vai conseguir juntos. Porque na medicina germânica, você que está aí, você deixa de ser paciente, passivo e passa a ser ativo. Você trabalha junto comigo e é você que vai se permitir se curar. Por isso que eu digo desde já para vocês, comece um processo de autoconhecimento, de busca para tentar identificar tudo aquilo que acontece antes de ser deflagrado no meu corpo uma dor de cabeça. Sim, quando eu me conheço, quando eu consigo estar atenta a tudo que acontece antes do meu corpo manifestar, eu vou começar a evitar aquelas coisas. Ou entender o porquê daquilo me trazer uma dor de cabeça. E aí é onde a gente consegue maravilhosamente se livrar da dor de cabeça, gente. E isso é bênção. Eu hoje me sinto uma pessoa abençoada. Gente, sabe quando é que eu sorria? Não sorria. Sabe quando é que eu participava de festinhas? Não participava. Eu não conseguia ir ao mercado, à feira, barulho. Quase ficava louca. Era melhor não ir naqueles lugares. Eu não gostava de estar perto de gente. Pessoas falando, tumulto, e aí as pessoas me achavam antipática, mas não era, era o barulho me fazia mal, aquilo era para mim assim, insuportável, então era melhor ficar trancada dentro do quarto, não tinha vida social. E aí eu virei, além da chata que reclamava, a antipática. E eu tenho certeza que você quer sair desse lugar assim como eu saí. Hoje foi o vídeo número 2 da série.
E semana que vem tem mais vídeo, ou quem sabe antes, né? Vamos ver aí, vamos acompanhar as demandas. Eu vou estar focando mais na dor de cabeça, depois eu vou estender para outras enfermidades, para que todos possam ser beneficiados pela informação que a medicina germânica traz para a gente de todas as enfermidades. Um beijo, me sigam nas redes sociais, me chamem no direct, meu WhatsApp também está lá no meu Instagram, me chamem, esclarecimento, estou aberta, qualquer dúvida também estarei aberta a responder e sempre estarei aqui, ó, com vocês. Eu tô aqui por você e por mim. Só basta você querer, tá bom? Você decide quando você quiser ficar boa, quando você quiser ter saúde. Você escolhe, você decide. Ninguém conhece o seu corpo melhor do que você. Você tem um médico adormecido dentro de você. Vambora despertar? Isso, ó. Vambora, vambora, vambora que o tempo é curto. Viver é maravilhoso, mas é maravilhoso viver bem, saudável, com saúde. E é isso que eu desejo a todos vocês. Um beijo, até a próxima série, até o próximo vídeo. Um beijão, fiquem em paz, fiquem com Deus e boa noite.